E diz assim: quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Eles queriam uma data. E eles perguntam, além da data, eles queriam um sinal. Qual seria o sinal que marcaria a vinda do Senhor? Só que Jesus não fala no singular. Ele não fala de o sinal, ou de um sinal. Ele fala de alguns sinais. E dentre esses sinais, eu escolhi 4, sendo que 2 são sentimentos que vão tomar conta da humanidade, e 2 são fatos que nós veremos da humanidade. Lembrando que esses 2 sentimentos, eles são provocados também por fatos que vão acontecer na humanidade. Agora, escute por favor. Jesus está voltando. Quem pode dizer amém nesta noite? E a volta dele está muito mais perto do que o que a gente pode imaginar. Agora, eu vou subir, porque eu não sou daqui. 3 irmãos disseram amém. Então, como vocês não falaram amém, pergunta para o irmão do lado: você é daqui? Porque eu não sou. Fala para ele: eu não sou. Eu ouvi a história de um irmão que ele saía às 4 da manhã para trabalhar. E quando foi nesse dia, estava chovendo. E a 4 da manhã estava tudo escuro. E a rua era muito deserta. E antigamente, hoje não, mas antigamente o pessoal comprava aquelas caponas preta, tudo coberto. E só que a capa que ele comprou era muito grande. E não dava para ver as mãos nem os pés. Aí estava chovendo muito, 4 da manhã, ele disse: o quê? Mas a chuva é outro. Botou a capona e foi. Só que naquele dia um bandido resolveu assaltar ele. Aí o bandido veio, viu, disse: opa, é agora. Foi por trás. Botou a arma nas costas do irmão, assim, de longe, um pouco distante, e disse assim: ei, levanta a mão, é um assalto. O irmão ficou assim, disse: o que é que eu faço? Aí o irmão disse assim: se eu fosse desse mundo. E o ladrão atrás, não via a mão, não via pé. Você está doido? Aí o irmão: se eu fosse desse mundo, você poderia me matar. O ladrão começou a tremer e começou a se afastar. E aí ele disse: eu não sou daqui. E o ladrão correu, foi embora. Aí ele chegou na igreja e contou, disse: Deus me deu livramento. Aí o irmão virou para ele e disse: mas irmão, você mentiu? Ele disse: eu não menti não, irmão. O senhor falou que era uma alma penada. Ele disse: eu não disse que era uma alma penada. Eu disse que eu não sou daqui. Eu sou de lá, ué. Olha para o irmão do lado e diga: você não é daqui. Fala para ele: você é de lá. Quem é do céu, levanta a mão e dá glória. Diga: eu vou morar no céu. Nós estamos aqui de passagem, mas a nossa esperança é a volta dele. Mas em Mateus 24, Jesus dá o primeiro sinal incontestável da sua volta. Eu quero ler no versículo 4, onde ele diz assim: e Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos. Aí em cima, ó, só vou falar uma vez. Ei, cadê um obreiro aí na porta? Só vou falar uma vez. Presta atenção aqui. Olhe para cá. O primeiro sinal, pastor, é qual? Que eu não estou vendo nenhum aí. O primeiro sinal incontestável da vinda de Jesus está aí. Você consegue enxergar? Não, pastor, eu vou te dizer.
O primeiro sinal é: vão tentar te enganar. Ouviram isso? Quando alguém vira para você e diz: tenha cuidado para que ninguém te engane, ele está lhe dando o recado: vão tentar te enganar. Para onde você vai, ou com a pessoa que você vai ter contato, tenha cuidado com ela, porque ela vai tentar te enganar. Pastor, me explica melhor. Ouça isso: o primeiro sinal claro da vinda de Jesus é a ação do espírito de engano e sedução que está tomando conta da humanidade. Pastor, mas sempre teve. Todos que eu vou citar aqui nunca teve como está tendo nos dias atuais. Vocês me ouvem? Diga amém. Ouça isso. Primeiro sinal: vão tentar te enganar. E como é, pastor, que o diabo engana? Eu vou lhe mostrar. Abra a sua Bíblia em Gênesis 3. Se você quiser acompanhar aqui também pode. Gênesis 3, NTLH. Bota na tradução na linguagem de hoje. Olha como é que o diabo engana. Presta atenção nisso. Conseguiu, querido? A cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. E ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? Pode passar. A mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore. Pode continuar, querida, até o 6. Menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Pode continuar. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta desta árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Pode passar. A mulher viu que a árvore era o quê? A árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer, e ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu, e deu ao seu marido, e ele também. Eu quero ser breve, ouça isso. Como é que o diabo atua? Como é que ele está atuando na humanidade? Como é que ele engana? Presta atenção. Primeiro, o diabo engana distorcendo a verdade. O diabo, ele não fala que é mentira o que Deus falou. Ele pega o que Deus falou e distorce. Percebe? Ele distorce uma verdade. Porque se ele disser que é mentira, você vai dizer assim: mas você está dizendo que Deus mentiu? Você está dizendo que Deus está mentindo? Ela pulava fora. Ele não fala isso. Ela: não é bem assim. Não foi isso que Deus quis dizer. Aí ele já começa a pegar ela: ah, não foi bem isso, não foi, não é bem assim como está escrito assim na Bíblia. Não precisa ser desse jeito. Está me ouvindo, jovem? Adolescente? Não precisa ser. Aí ele pega uma verdade e distorce. Como é que o diabo está tentando enganar? Primeiro sinal, ouça isso. Segundo, mostrando só o lado bom da coisa. O diabo engana mostrando o suposto lado bom. Ele nunca mostra o lado ruim. Olhe para cá, eu já disse, ele só mostra a balada. Ele só mostra a viagem da droga. Ele só mostra o prazer que você sente na hora. Agora a família que você vai perder, ele não mostra. A vergonha que você vai passar, ele não mostra. A dependência química que você vai ficar da droga, ele não te mostra. A tragédia depois da balada, ele te esconde, porque ele só vai mostrar o lado bom. Não, se você comer, você vai ficar igual Deus, com a mente, você vai conhecer o bem e o mal. Só que Deus conhece o bem e o mal Deus conhece por teoria, porque nem Deus não existe mal. Ele não sabe o que é o mal, ele nunca experimentou o mal. Ele ocultou que ela ia sentir o mal aqui, ó, na pele. Pastor, como é que o diabo engana? Omitindo e não mostrando toda a verdade sobre as coisas. Alguém está me ouvindo? Ele omite verdades, ele esconde verdades, e o que é podre ele esconde debaixo do tapete. E ouça, querido,
nós estamos vivendo um tempo de engano, aonde Satanás está agindo, dizendo: não foi bem assim que Jesus falou. Esses dias o evangelista Marcos, esses dias não, no dia da construção, você vê como uma palavra é importante, da oração no espaço infantil, isso tem tempão já. Ele falou uma coisa lá no dia que nós fomos orar, que eu nunca esqueci. Ele disse assim: irmão, hoje o diabo não está mais falando contra Jesus. É verdade, já viu? Todo mundo fala bem de Jesus, até satanista. Não, Jesus, tranquilo. Pergunta para uma pessoa de uma seita: Jesus é legal, gente boa, ensinou sobre amor. O diabo mudou a estratégia. Aí ele disse: o diabo agora ataca isso aqui, ó. Porque falar bem de Jesus qualquer um fala, mas para chegar a Jesus, só por aqui. Então o que ele faz? Ele vai distorcer isso aqui, ele é contra isso aqui. Porque não tem como ser de Jesus sem ser disso aqui, a palavra. Então o diabo está pegando isso aqui, dizendo: não foi bem assim que ele quis dizer. Vai para a internet para você ver como é que está lá. Um monte de herege. Esses dias um camarada que eu admirava quando eu era adolescente, eu tinha 13, 14 anos, eu tive um mentor, um pastor chamado pastor Sidney, até hoje ele é meu conselheiro. Ele me deu um papel do Ricardo Gondim que me impactou. Ricardo Gondim foi uma referência no Brasil, alguém que, sabe, que inspirou muitos pastores. Ele transformou a igreja dele em igreja inclusiva, ou seja, ele casa gay e aceita, normal. E agora ele disse, a última dele, que Deus não é soberano, coisa nenhuma. Virou um herege. Agora pense num cara intelectual. E é esses que o diabo usa para dizer: é inteligente, então deve estar falando alguma coisa séria. A Bíblia diz que a sabedoria dos homens é loucura para Deus. E até a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. O diabo não vai usar o sem cultura não, porque o sem cultura ninguém ouve. A não ser que esteja mesmo usado mesmo na mão do diabo, mas ninguém quer ouvir. Mas o cara tem cultura, é esse que eu vou usar. Não estou dizendo que o diabo só usa quem tem cultura, e não estou dizendo que Deus também não usa. O que eu estou dizendo é que o espírito do engano está solto nos dias atuais. E se você não vigiar a tua mente, você vai ser enganado pelo adversário. Ouça, querido, como é que o diabo conduz alguém ao suicídio? Enganando a pessoa. Irmão Flávio, como é que ele faz? Ele diz assim: olha, essa dor que você está sentindo, tem um jeito de você acabar com ela. Sabe o que você faz? Você se mata e resolve tudo. E a pessoa fala: é verdade, se eu tirar minha vida, eu resolvo. E ele engana a pessoa. Aí você vai para as estatísticas, irmãos, a cada 30 segundos uma pessoa no mundo se mata. Nem todas elas sofrem de problemas mentais, muitas foram enganadas pelo diabo. O diabo diz para elas: não tem mais jeito. O diabo diz assim: essa mulher aí, cai fora, arrume outra. Esse cara aí, cai fora, arrume outro. Isso é verdade. E a pessoa destrói o seu lar, porque o diabo engana com palavras. E ouça, querido, preste atenção rapidinho. Deixa eu falar algumas mentiras rapidinho aqui que o diabo está propagando. Vou correr, os outros é mais curto, mas esse aqui eu quero me aprofundar um pouquinho. A primeira mentira, só vou citar algumas: você não precisa de igreja e nem de pastor. E tem muita gente comendo essas. Se eu fosse parar para citar textos bíblicos, eu ia gastar muito tempo. Eu só vou te mostrar aqui Hebreus 10, 25, Novo Testamento. O diabo chega e diz assim: o espírito do engano, você não precisa de igreja, você não precisa de pastor. É verdade, eu posso ser crente e ficar em casa. Deixa eu só ler aqui para você, só esse versículo aqui por causa do tempo. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros,
E ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Olha por que o diabo está. Botem na outra tradução agora, o mesmo versículo na outra tradução, vou ler em 3. A Bíblia está dizendo para você não deixar de congregar. Você vai ficar o quê? Com a Bíblia? Ou com quem está mentindo? Ouça. Não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando daquele dia. Bota outra tradução agora. Você botou a que eu pedi, as que eu pedi. Não abandonemos. Maravilha, deixa eu ler essa aqui, depois você volta para outra aqui, também é ótima. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Só estou lendo esse versículo. Antes admoestar. Como é que vai admoestar uns aos outros se cada um está dentro da sua casa? Volta para outra tradução, só para... Você botou aquela outra, King James, acho que foi King James. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, mantivemos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. E aí? Aí o diabo diz, você não precisa de igreja. A Bíblia está dizendo que você precisa ir congregar. E aí? Agora, não precisa de pastor. Lê aí, bota aí, querido, Hebreus 13, 17. Volta outra tradução. Eu botei a ARC, Almeida Revista e Corrigida, eu pedi. Maravilha. Olha o que diz. Não precisa de pastor, mas a Bíblia está dizendo obedecer aos nossos pastores. Então ele está escrevendo para quem? Para as árvores? Se você não precisa de pastor, por que é que a Bíblia está mandando se obedecer a pastor? Se você não precisa, não tem lógica. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Por quê? Porque eles velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Percebe como o diabo mente? Agora, vou te falar outra mentira aqui, que o diabo está propagando por aí. Temos que amar e respeitar as religiões. Alguém tem ouvido isso por aí? Temos que amar. Primeiro, amar, o que é amar? Me defina. Porque para a música do bêbado, amar é fazer sexo. Para outro, amar, tem gente que mata e diz que matou por amor. Então, eu não quero saber a sua definição de amor, eu quero saber o que a Bíblia chama de amor. Tem gente que fala, eu amo papel higiênico tal. É brincadeira. Bota aí, meu filho, na King James, Mateus 10, 34. Temos que amar. Esse discurso de ódio. Discurso de ódio. Vamos ver o maior discurso de ódio do maior homem que já viveu na terra. Vamos ver? Discurso de ódio. Jesus, fale mal dele agora que eu quero ver. Não penseis que vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. E aí? Está me ouvindo? Ouça isso. Temos que respeitar, né? Eu vou te explicar isso aqui, pode passar rapidinho. Pois eu vim para ser motivo de discórdia entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora. Eu vou parar por aqui, depois você lê o texto todo. Sabe o que Jesus está dizendo? Ouça isso. O mundo diz assim, ó a mentira do diabo: respeite as religiões. Eu sei porque que o diabo está falando isso. O diabo está dizendo assim: não, Wesley, não prega para ele não. Respeita a religião dele. Sabe o que o diabo está dizendo? Deixa ele ir para o inferno em paz. Porque se você pregar para ele, corre o risco dele se converter. Então esse respeite a religião não fale de Jesus. Porque se você falar de Jesus, você pode começar a pescar um monte de gente. Então ele vem com uma conversa de respeito. Deus está dizendo: não, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Quer que eu te explique por quê? Porque nós estamos em uma guerra, e guerra não se vence com flor na mão.
Eu estou vendo que ele está indo para o inferno porque ele ama uma religião, e religião não salva. Aí o diabo diz: vamos ter paz, não vamos falar nada. Eu não estou falando de você ser inconveniente, não estou falando de você pregar para quem não quer ouvir, não estou falando de você forçar a porta e ser um chato. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão. O que é que isso quer dizer? Olhe para cá. Porta do inferno. Porque eu vejo os crentes tudo assustado. Parece que a igreja está segurando a porta e o inferno, chute, porrada, mas eu quero entrar. Diz que o inferno é que está segurando a porta e a igreja batendo, pá, 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 pá. E o inferno, eu não vou. E a igreja dizendo: você não vai prevalecer, você não vai. A igreja parte para cima. Prega! Quem está entendendo, diga amém. Não vou deixar ninguém ir em paz para o inferno, coisa nenhuma. Vou pregar. Não vou obrigar ninguém. Mas vou continuar pregando o evangelho. Mas já está espalhando essa mentira. As diversidades. Que diversidade? Não existe vários céus, não existe só um céu. Diga glória a Deus para ele. Não existe vários. Todos os caminhos levam para Deus. Onde você leu isso? A Bíblia diz que ele disse: eu sou o caminho. Pronome definido, o único. Mas o diabo propaga as mentiras dele. Quer ver outra mentira? Na hora da sua dor, na hora do seu sofrimento, o diabo diz assim: aonde está o teu Deus? Irmão, a gente não sabe o que é uma tragédia. Eu vi uma vez um camarada aqui no tsunami na Ásia. Ele perdeu 35 pessoas da família dele. Só sobrou ele. Sabe? Eu vi um rapaz contando. Ele disse: eu demorei 20 anos para construir minha casa. No dia que eu terminei, a enchente destruiu minha casa e matou minha família toda. Uma hora dessa, o diabo vem e diz assim: Deus não existe. Deus não é quem você pensa. Ele começa a mentir. Mas eu quero te dizer que a palavra de Deus nunca disse que não passaríamos por luta. Em Romanos 8:28, Paulo escreve e diz assim: que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu já disse aqui que quando a igreja romana estava sendo perseguida, a igreja em Roma, o imperador ele pegava crentes e amarrava em postes e ateava fogo. Eu disse aqui que eles pegavam crentes, amarravam em postes de tortura, luvas com pontas de prego do tamanho de um dedo indicador, e dizia assim: negue tua fé. Se você não negasse, eles se esmurravam o rosto. Lembra que eu contei isso aqui? Até rasgar a sua face e você morria. Foi nesta época que crianças, os pais, eles matavam os pais na frente das crianças, e as crianças ficavam nas ruas. Por isso que a Bíblia fala sobre atender os órfãos, porque havia muito órfão por causa da perseguição em relação à igreja. Havia muitas viúvas. Por isso que a Bíblia, as viúvas hoje tudo é rica, né? INSS e tal. Mas na época, o marido morria por causa da fé, ela passava fome. Aí a Bíblia manda atender órfãos e viúvas por causa disso. Nessa época, irmãos, os irmãos estavam fugindo para as montanhas no inverno da Itália. Olha para cá. E eles morriam de hipotermia. Tem irmão aqui com ar-condicionado. Sai dessa igreja, eu estou muito frio, né? Tô brincando, mas olha para cá. E mais sabe o que é você morrer, irmão? De frio, por causa de sua fé. Você vê seu filho morrer. Eles torturavam, abriam barrigas de mulheres grávidas, e antes de matá-la, puxava o filho e matava na frente da mãe. Depois matava a mãe. Foi nessa época que Paulo escreve Romanos 8. Eu vou citar de novo porque esse texto é muito forte.
E Paulo diz no versículo 31: que diremos pois a estas coisas? Tudo que vocês estão vivendo, se Deus é por nós, quem será contra nós? E o diabo soprando, mas aí vem a palavra para combater. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Aí Paulo está falando de algo além daqui. Como não nos dará com ele também todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está sentado à direita de Deus, intercede por nós. Aí Paulo está desesperando, sendo usado pelo Espírito Santo, e escreve à igreja e diz: quem nos separará do amor de Cristo? Porque o diabo estava dizendo: cadê Deus? Aí Paulo escreve: será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, nós somos levados como ovelhas para o matadouro, porque a ovelha morre sem dar um pio. Mas Paulo escreve e diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aí ele continua, segure um pouquinho, e ele continua dizendo: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nenhuma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele é digno. A minha dor tem que me aproximar dele, não me afastar dele. Amém? Deixa eu correr para encerrar. Eu vou deixar um versículo aqui que me impactou essa semana. O diabo diz assim: ó, mentira, todos são filhos de Deus e todo mundo vai para o céu. Já viu? O cara nega Jesus a vida toda, aí morreu, está lá no céu. Todos são filhos de Deus. Alguém já vai falar isso? Todos são filhos de Deus. A Bíblia fala em João 1, versículo 11 e 12, que ele veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Só é filho de Deus quem recebeu Jesus. Mas para encerrar, 1 Pedro 4. Esse versículo eu quero que você guarde ele na sua Bíblia. 1 Pedro 4. Todo vai para o céu, né, pastor? Olha para cá, vocês adolescentes, já vai para cá. Vai para o céu, todo mundo vai para o céu. Deus vai quebrar nosso galho. Olha o que diz esse versículo. Ele fez eu tremer essa semana. Eu tremi quando eu li esse versículo. Olha o que diz: pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Ou seja, nós vamos ser julgados antes do pessoal do mundo. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Agora olha o que vem depois, vamos ler? E se é com dificuldade que o justo é salvo, o que será do ímpio e do pecador? Sabe o que a Bíblia está dizendo? Você que é justo, vai ser com muita dificuldade que você vai para o céu. Se for. Imagine o ímpio e o pecador. É forte ou não é, irmão? É forte ou não é, irmã Marilene? Deixa eu falar aqui para a gente encerrar, porque as outras são curtas. O segundo sinal, Mateus 24, 6. Na sua Bíblia ou aqui, leia comigo. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai para que não vos assusteis. Alguma Bíblia diz assusteis?
Essa diz: desespereis. Alguma diz: não vos assusteis. Ok. Segundo sinal: já sei, pastor. Guerra, rumor de guerra. Não. Eu disse que os dois primeiros sinais eram sentimentos. O primeiro, engano. O segundo, tempo de medo. O sinal que marcaria a volta de Jesus: as pessoas teriam muito mais medo. Seria um tempo marcado por medo, como nunca foi em toda a história da humanidade. Primeiro, um engano que nunca teve, como está tendo nos dias atuais. E segundo, um tempo de medo como nunca antes. Eu vou citar algumas coisas aqui. Eu quero ver alguém que no último ano não sentiu medo várias vezes aqui dentro dessa igreja. Uma notícia, uma coisa, uma situação. Você sabe por que que o medo está crescendo? Porque Jesus falou: não se assustem. Por que que ele disse não se assuste? Porque vai ser uma época de muito terror. E aí eu fui fazer uma pesquisa, irmãos. Nós estamos próximos e houve a possibilidade de uma iminente guerra nuclear. E você sabe o que uma guerra nuclear pode fazer? Eu fui pesquisar. Uma guerra nuclear, ela pode matar até 5 bilhões de pessoas, devido a um impacto, ouça isso, que a fome global vai causar. E sabe o que vai desencadear essa fome global? 5 bilhões morrem por causa da fome global. E o que desencadeia essa fome global? A fuligem, ela vai bloquear a luz solar. E como a fuligem bloqueia a luz solar, ela afeta a plantação. O mundo todo é afetado com uma guerra nuclear. E pessoas morrem de fome. Você sabe por que o medo está tomando conta da humanidade? Jesus falou: tenham cuidado, porque vai ser marcado por um tempo de medo. Eu li na CNN, no site da CNN, 2 dias atrás, casos de Covid sobem 134% no Brasil essa semana. A Europa já está sendo tomada de novo. Risco de morte por reinfecção é muito maior. E as pessoas então começam a ficar desesperadas. Máscaras já estão voltando em muitos lugares. Ouça isso, querido. As mortes aumentaram nessa semana de Covid em 24,3%. É um tempo de medo. Aí eu fui ver algumas coisas que aconteceram recentemente. A Alemanha, a Bélgica e a Holanda ficaram debaixo de água. Enchentes destruíram e devastaram esses lugares. Fora os 120 mortos, centenas estão desaparecidas e nunca foram encontradas. No Japão, um tsunami de lama no centro do Japão, de Tóquio. Sabe quantos edifícios destruiu? 130 edifícios. Você está me ouvindo? E aí foi feita uma pesquisa que eles por ano são 1.500 avalanches. Nos últimos 10 anos aumentou em 50%. A volta de Jesus. Sinais estão acontecendo. E se você só não vê, se não quiser ir, a humanidade fica em pânico. No Iraque, irmãos, eles tiveram que declarar feriado. Sabe por quê? Porque um calor de mais de 50 graus estava matando as pessoas. Uma onda de calor na Colômbia Britânica, entre os canadenses, 800 pessoas morreram. E as pessoas ficavam com medo. Escute isso. O medo é mais do que um sentimento. O medo é um espírito. E Jesus disse: não se assustem. Sabe por que ele estava dizendo isso? Porque aconteça o que acontecer, eu estou no controle de todas as coisas. O terceiro sinal incontestável de que Jesus está voltando. Mateus 24, versículo 10. Vamos correr?
Nessa época muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão. Versículo 12, pode colocar. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Pastor, qual é o terceiro sinal? O aumento da maldade e a diminuição do amor. Amém? Não precisa ir muito longe, basta olhar ao redor. Agora eu vou falar uma coisa minha pessoal. Eu tenho uma coisa comigo. O ser humano está piorando a cada dia. E para você ver a piora do ser humano, na minha medição, é só você olhar como é que tratam crianças. Irmão, para mim criança é a coisa mais pura do universo. Ninguém concorda com isso? Não acredito. Uma pessoa que toca uma criança, que pensa em tocar uma criança, é um nível de maldade que eu não consigo explicar. Escute o que eu vou falar. Jesus falou que nos últimos dias a maldade aumentaria e o amor das pessoas esfriaria. E aí, querido, eu comecei a pensar. Eu peguei alguns dados, eu queria passar para vocês rapidinho. Eu descobri, irmão, que 1.200.000 crianças somem no mundo por ano. Você tem um filho? Você tem um filho pequeno? Pense, por favor, você que tem. E pense no que eu vou falar, é muito sério. No Brasil, 40, 50 mil somem por ano. 40 mil pais, no final do ano, vão virar o ano sem sentido de vida. Por quê? Porque eles começaram o ano com seus filhos, e agora um ser, e não venha jogar para cima de demônio não, porque se ele é influenciado por demônio é porque ele dá lugar ao demônio. Foi lá e pegou essa criança. E o pior que eu vou falar vai ser agora. Mais ou menos por dia 200 crianças somem no Brasil. Hoje, talvez hoje menos, que é domingo, mas amanhã, segunda, terça, todos os dias 200 pais vão deitar para dormir e não vão conseguir nem dormir. Por quê? Porque um filho seu, uma filha sua não morreu não, irmão. Alguém foi lá e pegou essa criança. Sabe para quê? Dizem as pesquisas, algumas dessas 200, algumas poucas fogem por causa de maus tratos. Um pai que maltrata o filho e a filha. Jesus falou, a maldade aumentar. Agora, ouça isso. Mas a maioria delas somem por causa de crime de pedofilia. Ouça isso. A maioria delas somem, sabe por quê? Porque elas foram pegas para serem estupradas e depois mortas. E vai piorar. Se 50 mil por ano somem no Brasil, não vou dizer que uma pessoa dessa não sequestra 2, 3 ou 4, mas vamos dizer, vamos diminuir 35 mil homens ou mulheres, na maioria os homens, 35 mil pessoas sequestraram essas crianças, estupraram e mataram, e muitas delas estão andando na rua, e você passa por elas e nem sabe. Por quê? Porque elas sorriem, porque elas trabalham, porque elas são legais, e você não imagina que por trás ali está um monstro. Você pode cruzar com alguém na rua que já fez isso. O nível da maldade humana. Gente que tem esposa,
gente que tem filho em casa, tá? E não está possuído de demônio não, faz sabendo o que está fazendo. Jesus falou, vai ficar pior. Mas o povo quer ouvir o quê? Vamos, só dinheiro no bolso agora, vida boa, todo mundo vai ficar rico. Acorde, meu filho, Jesus está voltando. A maldade vai aumentar. Alguém me ouve? Pastor, isso é muito forte. É forte mesmo, eu tenho que falar isso mesmo. Eu vi essa semana uma reportagem de uma menina de 7 anos, 6 ou 7, que ela gravou a própria violência sexual contra ela, para mostrar para a mãe, porque a mãe não acreditava. E pasmem, pessoas que estão por aí. Isso é a maldade humana. Quem está entendendo? A maldade avança e não tem piedade, irmãos. Pessoas que denigrem outras por prazer. Isso é a maldade aumentando. Quer que eu te prove que a maldade está aumentando? Que Jesus acertou? Ouça isso, presta atenção, olhe para cá, irmão. Ei. Assassinos de pai e mãe estão virando celebridade. Sabe o que é isso? Maldade aumentando. Sabe do que eu estou falando, né? Pais que violentam e agridem os próprios filhos, ou mantêm cárcere privado, mas vive na rua como se fosse a pessoa mais legal do mundo. Ou então faz igual o outro fez, bota dentro de um túnel e acorrenta e larga lá, e não sente um pingo de remorso. É a maldade humana. Alguém me ouve? Dados dizem que mães abandonam seus filhos. 8 crianças são abandonadas por dia no Brasil, a maioria delas colocadas em lixo, ainda com cordão umbilical. A maldade está aumentando. Sabe qual é o segundo crime mais lucrativo que existe? O tráfico de pessoas, de órgãos e partes do corpo humano. Alguns vendem, outros são sequestrados, e ricos pagam por órgãos, e a pessoa é morta e o órgão vai. É a maldade humana. Mas ainda existe um Deus que está no trono. E se eu te assustei até agora, eu sei que não, porque você assiste Cidade Alerta todo dia, então, né? Mas olhe para cá. Eu vou te falar uma coisa para encerrar que vai te alegrar. Porque o último sinal incontestável de que Jesus está voltando está no versículo de número 14. Aleluia. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, aleluia, habitado, como testemunha a todas as nações. O último sinal, o evangelho vai prosperar. A boa notícia vai se espalhar. Diga glória a Deus por isso. Posso? Quer ver? Até quem tem a boca costurada vai dar glória. Glorifique, porque você tem uma igreja para congregar. Por quê? Porque esta igreja faz parte de um reino que é muito maior do que a Manancial. É um reino de Deus. E eu preciso lhe dizer que um sinal para mim melhor desses todos que eu citei, de que Jesus está voltando, ele falou: fique tranquilo, porque o evangelho vai prosperar, ele vai ser pregado no mundo todo, aleluia. Ainda falta muito a se fazer, porém a igreja continua avançando, dê glória a Deus por isso. A igreja evangélica aumentou no Brasil 61% nos últimos 10 anos. Há 10 anos atrás, a maioria aqui não era crente. É, não é? Há 10 anos atrás, tinha irmão aqui que nem sonhava em ser crente, e ainda xingava o crente, dizia que os crentes eram tudo enjoado, e ainda dizia assim: eu nunca vou ser crente. Olha eu aqui. Você vai cantar comigo ou não vai?
E olha aí você, onde é que você está. Por quê? Porque tinha uma igreja aberta. Aí esse goleiro foi fraco. Tinha um crente para pregar para você. Aleluia. Glorifica, pode aplaudir ao Senhor, pode aplaudir. A igreja vai avançar. Eu finalizo, fecho minha Bíblia, dizendo que a cada igreja que se abre, a cada canal evangélico que se inicia na internet, a cada evangelismo realizado, a igreja está propagando o evangelho. Aleluia. E por mais que a maldade cresça, por mais que o medo cresça, o evangelho também cresce. Aleluia. Eu citei aqui que ainda ontem as irmãs estavam lá no evento. Mais de 1000 tias sendo treinadas para alcançar crianças. Se cada uma das 1000 ministrar para 50 crianças, hoje 50.000 crianças estão sendo alcançadas. O evangelho cresce, irmão, e não vai parar. Por quê? Porque Jesus está voltando. Igrejas estão abrindo e vão abrir mais. Deus está levantando pregadores e vai levantar mais. Deus está levantando levitas e vai levantar mais. E toda arma contra você que ele achou que ia te desviar vai cair por terra. Você vai ser mais crente amanhã do que foi hoje. Você não vai entrar nas estatísticas dos desviados. Você não vai entrar nas estatísticas dos afastados. Você vai ser aquele crente que alguém vai encontrar 10 anos depois, e você vai dizer: eu sou mais crente hoje do que nunca. Eu não desisto. Glorifica e fica de pé. Aleluia. Jesus está voltando e eu vou para o céu.